Vou colocar para você o tema da nossa mensagem e nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 146. Esse é o texto que nós iremos ler, que nós iremos meditar, e é o texto onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Salmo 146. Amém, irmãos? Então está aí na tela para você o salmo que nós iremos ler, e eu quero ler com você todo o salmo. Você já leu, você que está aí acompanhando a nossa leitura, esse salmo hoje pela manhã, né? Você recebeu aí na sua leitura, tem no seu marca-página, e hoje nós iremos ler também e aprender um pouco mais sobre esse texto. Amém? Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, louvado seja Deus pela palavra dele aos nossos corações. E o tema da nossa mensagem é esse que aparece para você aí na tela: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Mas a pergunta é, para quê? Você já se fez essa pergunta? Por que é que você deve louvar ao Senhor? Por que você deve cantar, salmodiar, entoar hinos de louvores e adoração e exultação ao nome do Senhor? Já se fez essa pergunta? Pois bem, nós a estamos fazendo hoje e vamos procurar responder à luz desse salmo. Então, irmãos, como diz, hoje esse salmo é o que você leu hoje, e é um salmo importante para a nossa vida cristã, porque ele vai nos lembrar de alguns princípios iniciais, né, acerca da própria fé cristã. Então, por isso, para você que é cristão, para você que é crente, deve ficar muito atento à explicação, à exposição desse salmo, porque ele vai trazer à sua memória alguns princípios iniciais, coisas básicas, mas que de tempos em tempos nós precisamos lembrar, para que assim nós continuemos a exaltar o nome do nosso Deus, e para que nós possamos fazer isso com verdade, sabendo como e também o porquê nós estamos salmodiando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Então, louvai ao Senhor. Mas por quê? Algumas coisas introdutórias eu quero dizer sobre esse salmo, para que nós possamos entender um pouco do que vem, do que nós estamos aqui, né, temos diante de nós, e também do que vem pela frente, tá certo? Primeira coisa que você deve saber sobre esse salmo é que aqui no Salmo 146 inicia um hino de louvor a Deus. Como assim inicia? Quando você olha do Salmo 146 até o Salmo de número 150, portanto até o último salmo, o que você tem, na verdade, é uma só canção de louvor e exultação ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, essa música que foi composta aí provavelmente por Davi, ela inicia aqui, onde nós lemos já e vamos meditar.
E essa canção termina lá no Salmo 150. E dentro dessa canção, você tem o porquê de se louvar a Deus, e você tem também algumas formas e maneiras de como você deve e pode, de forma saudável, fazer isso, louvar a Deus. Então, para você que vai continuar lendo aí até o Salmo de número 150, e detalhe, alguns irmãos da nossa igreja já até finalizou a leitura do Salmo, já está até esperando o próximo marca-página para iniciar Gênesis com tudo. Então, dia 1º de novembro, nós iniciaremos a leitura do Antigo Testamento em sequência, e vai ser uma leitura muito boa. Então, nesse cântico, nesse hino, nessa música de louvor de Davi, nós temos isso, irmãos. Por que nós devemos cantar, louvar, e também como nós podemos e devemos fazer isso para com o Senhor. Segunda coisa que você deve saber sobre esse salmo: este é um cântico de toda a congregação a Deus. Então, aqui você tem o período onde o povo se reunia no templo para cantar, e você tem então toda a congregação, toda a igreja louvando ao Senhor com uma canção. E qual que é a coisa mais interessante nisso? Todas as nações, toda a igreja espalhada na face da terra é conclamada, convidada a louvar o nome de Deus por todos os benefícios que o Senhor Deus tem feito para com a igreja de forma geral. Quando você olha para o Salmo diretamente, você percebe isso a partir do verso 3 aí, e principalmente lá no último verso, porque ele vai dizer: não confiem nos príncipes. Aqui você vê que ele usa uma linguagem geral. Ele começa falando ali dele mesmo, louvarei, no plural, na primeira pessoa, no singular, na primeira pessoa, e depois ele abrange isso, ele abre esse pensamento, dizendo que toda a congregação deve louvar ao Senhor. Isso vai ficar muito claro aqui nesse verso, onde ele vai trazer esse termo aqui, ó Sião. Quando ele se dirige e fala ó Sião, ele está, na verdade, se dirigindo à igreja, ao povo de Deus de forma geral. Então, esse salmo ele é um convite à igreja, à nação, ao povo de Deus, para louvar e engrandecer esse mesmo Deus. A terceira e última coisa para você perceber, antes de respondermos a nossa pergunta: as aplicações desse cântico, ou seja, o porquê se deve louvar e como se deve louvar, são para cada membro de forma individual. Como assim, pastor? Muito simples. É como se a igreja toda fosse louvando, a igreja toda fosse exaltando. Por exemplo, você está aqui no domingo à noite e começa um momento de louvor e adoração a Deus com os cânticos. E naquele momento toda a congregação está de pé louvando, cantando ao Senhor em alta voz, em bom tom, muito bonito. Mas cada irmão, de forma individual, sabe o porquê e como está louvando a esse Deus. Então, principalmente para quem está na frente ali conduzindo louvor, você olha para a congregação e vê todo mundo louvando em uníssono, mas de forma particular, peculiar, cada irmão está adorando a Deus por um motivo, por um motivo pessoal, por algo que está no íntimo do seu coração, que aconteceu com você, enfim. Então é dessa forma que essa canção que nós temos diante de nós, que inicia hoje, ela vai mostrar como eu posso fazer isso e por que eu devo louvar a Deus. A congregação louva e os membros da congregação louvam também de forma individual. Então, irmãos, veremos agora alguns motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus como igreja e também como indivíduo. E esses motivos, esses princípios estão aí nesse texto e é o que nós vamos extrair nesse exato momento. Louvai ao Senhor, mas por quê? Primeiro, a única esperança é o Senhor Deus. Esse é o primeiro motivo que o salmista nos dá
para que nós possamos louvar a Deus de forma individual, especialmente falando. Nesse trecho, quando você olha para o verso 3 até o verso de número 4, está aí projetado para você na tela. Quando você olha para esse texto, você vê o convite, né? Você vê aí o que é, como o salmista ele trata, e ele diz o seguinte: louve, ó minha alma, o Senhor. E ele diz mais, imperativo: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Agora, ele vai colocar o motivo pelo qual ele faz isso, e também toda a congregação deve fazer exatamente a mesma coisa. Está aí do verso 3 e no verso de número 4. Olha só: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Irmãos, algo interessante para que eu e você nós possamos relembrar, trazer à nossa memória, e isso sim é o motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus, cantar ao nome do Senhor, é que o salmista aqui, ele menciona as autoridades. Veja só que coisa interessante, ele menciona aqueles que são empoderados, né? Aqueles que têm influência em meio a uma sociedade, em meio a uma nação, e a linguagem que ele usa aqui é os príncipes. Então, ele diz exatamente isso: olha, muitos vivem a sua vida em prol de partidos políticos. Davi está falando exatamente disso. Muitos confiam as suas vidas nesse tipo de pessoa, ou nesse grupo específico de pessoas, líderes políticos, pessoas de muita influência. E por causa disso, irmãos, por causa de partidos, por causa de líderes políticos, posições políticas, onde essas pessoas têm a sua confiança firmada, existem muitas brigas, muitas pessoas brigam por tomar partidos políticos, por tomar um lado, muitas pessoas criam inimizades com outras pessoas por causa disso, muitas pessoas rompem os seus relacionamentos, os seus laços afetivos, familiares, amizades, enfim, por tomarem partidos políticos. Mas olha só, essas pessoas se esquecem que não está na mão desses governantes, dessas pessoas, a salvação. E salvação aqui de forma literal, a salvação da humanidade, a salvação do ser humano, mas como também em um sentido menor de salvação. Por exemplo, a resolução dos mínimos problemas de uma sociedade. Nós veremos isso adiante, mas, irmãos, de forma necessária eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse ponto. Não há salvação em nenhum outro, não há salvação em determinado grupo político, econômico, social, não há. E muitos têm perdido literalmente as suas vidas por entregarem as suas vidas a esse tipo de pessoas. Príncipes aqui, de forma literal, os políticos do tempo de Davi, eram as pessoas de autoridade. Irmãos, muitos hoje ainda vivem dessa forma como muitos no passado. Que forma? Vivem confiando as suas vidas a essas autoridades, que por motivo ou por outros, muitas vezes abandonam as pessoas que depositam as suas confianças neles. Quer ver um exemplo disso? Nós moramos em uma cidade de interior, e quanto menor a cidade, isso vai ficando mais evidente, né? Mas outro dia eu estava visitando uma família de uma outra cidade, mas também de uma cidade pequena como a nossa, e a pessoa dizia o quê? Estava se lamentando, né? Estava entristecido e até um pouco bravo, né? Porque toda a família depositou a confiança ali, a esperança, né? Em um determinado partido, em um determinado candidato a prefeito. E aquele prefeito, então, aquele candidato, melhor dizendo, que era o prefeito anterior, não ganhou a eleição. E o que aconteceu com aquela família inteira? Você já deve estar imaginando, né? Toda a família que trabalhava ali na prefeitura, nos cargos públicos, foram demitidos, absolutamente todos, e todos estavam totalmente desamparados. Essa história ela não é
algo distante, né, da nossa realidade, talvez até da sua de forma direta. Talvez você foi alguém ou é alguém até hoje que confia, né, deposita a sua confiança, a sua esperança em coisas dessa natureza. Mas, irmão, isso pode acabar, né, muito mais rápido do que você imagina. Então, Davi, ele chama a atenção exatamente para isso. Por que eu devo louvar o nome do meu Deus? Porque fora dele não há esperança. Fora da pessoa de Deus, em nenhuma outra pessoa há esperança. Então, é por isso que nós somos convidados, né? E o salmista nessa noite, irmãos, ele nos lembra que a esperança não está nesses homens, nessas mulheres, porque eles são limitados, né? Muitos são mal intencionados, muitos são ambiciosos. Seres assim, irmãos, não podem salvar ninguém, não podem salvar ninguém. Neles não há salvação. E o salmista nos lembra de mais coisas. Hoje eles estão no poder, preste muita atenção nisso. Hoje esses príncipes, essas princesas, essas autoridades estão no poder. Hoje talvez você pode olhar para algo assim e dizer, não, isso aqui é ponta firme, né? Eu estou seguro aqui por 4 anos, estou seguro aqui. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário disso. Hoje eles estão no poder, mas amanhã podem não estar. Olha aí na tela o verso de número 4, olha só. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Olha só que coisa interessante. Nós vimos isso acontecer nessa política que passou, e em função da Covid-19, infelizmente, muitos prefeitos, né, muitos políticos morreram, literalmente, e muitos que estavam assegurados, né, entrou outra pessoa, por mais que seja ali um substituto que inicialmente compra a mesma ideia, mas é outra cabeça, né, é outro governo. A pessoa antes ela era vice, agora ela vai entrar para governar de forma literal. Então uma coisa ou outra pode mudar. Então, por vários motivos, eu e você não devemos, não podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em seres terrenos. Seja qualquer tipo de grupo, irmãos, nós não podemos fazer isso, porque eles são limitados, são falhos, podem agir por intenção maldosa, podem agir por interesse próprio, e como disse aí o verso 4, hoje eles existem, mas amanhã, e de forma literal, eles podem não mais existir. E nesse mesmo dia, diz a palavra de Deus, acabam todos os seus planos. Então, quer um motivo para louvar a Deus? É exatamente esse. A esperança, confiança, irmãos, nós só achamos no Senhor. Segurança, provisão, nós só encontramos no Senhor. Porque tudo que existe está sob os cuidados, sob o domínio do Deus Todo-Poderoso. Então, Davi, ele nos convida a louvar ao Senhor porque a nossa esperança está nele. É somente Deus, irmãos, quem pode trazer esperança a nós, e nós vamos ainda ver isso mais à frente. Segundo, olha aí para o verso 5 e o verso de número 6, diz assim, ó: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Irmãos, por que eu e você nós devemos louvar ao Senhor? Porque todo o poder está nas mãos de Deus. Todo o poder está nas mãos de Deus. Por isso nós devemos louvar e engrandecer o Senhor. Quando nós olhamos para esses versos, você percebe que aqui o salmista ele nos lembra de quem foi, de quem criou todo o universo e tudo que nele há. E continua mantendo tudo isso por causa da sua fidelidade. Quando você olha para a história, traz à sua memória o livro de Gênesis, você tem a clara a menção ali de quem foi o criador de todas as coisas.
foi o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, uma coisa tem que ficar muito clara: os homens não têm poder algum, homem nenhum tem poder algum, mas Deus tem, porque Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Êxodo capítulo 20, o verso 11, vai dizer assim, ó: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Aqui você percebe que o que está em jogo é literalmente o caráter de Deus, ou seja, ele está falando aqui que esse Deus que criou e mantém tudo funcionando continuará sustentando tudo, porque ele é fiel. Então, quando o salmista menciona aqui o Deus Criador que fez os céus e a terra, ele está dizendo o seguinte: aquele mesmo Deus que no passado, com o poder da sua palavra, criou tudo e continua sustentando tudo, assim vai continuar fazendo, por mais que eu e você nós olhamos para todo mundo e não temos de forma nítida essa concepção, mas a palavra de Deus ela é muito clara: o Senhor Deus sempre agirá com fidelidade, a sua fidelidade dura para todo sempre. Irmãos, eu e você nós devemos louvar a Deus exatamente por isso. Nós, como igreja do Senhor, cada membro individualmente precisa louvar ao Senhor. Por quê? Porque somente Ele é o Deus Todo-Poderoso e com poder esse Deus continua agindo em meio à sua criação. E assim o será para todo sempre, para todo sempre. Meu irmão, você precisa entender que para Deus não há absolutamente nada impossível. Nada é impossível para Deus, porque Ele é todo poderoso e em vários lugares da palavra de Deus, Ele mesmo deixa isso muito claro. Por isso, louve ao Senhor pelo poder que Ele tem, que Ele possui, pelo poder que Ele é. Amém? Terceira resposta, a essa nossa pergunta, está aí no verso de número 7, aí na sua tela, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Irmãos, por que eu devo louvar a Deus? Porque o nosso Deus, Ele age com compaixão. Esse verso deixa isso de forma muito clara. Lá atrás, quando nós falamos acerca das autoridades e também dos políticos e da dependência de muita gente a esse tipo de gente, tipo de grupo, essa questão da assistência social ou do assistencialismo está literalmente ligada a esse grupo de pessoas. Veja bem, como nós já sabemos, nem todos são bem intencionados, muitos agem por interesses próprios, e isso, meu irmão, não é compaixão, não é compaixão. Se alguém te procura tão somente com o intuito de ele mesmo ser beneficiado, e é exatamente isso que acontece quando você recebe uma proposta política aí, não é visando o seu bem-estar, isso pode ser, mas em uma última instância, a primeira instância é para ganhar ali o seu voto, é para ganhar a sua confiança, e depois, como existem muitos casos, você, por motivo ou por outro, vai ser abandonado, vai ser desamparado, Então, o salmista nos convida a olhar para esse lado de Deus. Irmãos, Deus age com compaixão. Os homens são falhos, os homens são limitados e por vários motivos eles não agem com compaixão, por mais que no primeiro olhar possa até parecer, mas quando você vai olhar de forma criteriosa, você percebe que é por outros motivos, são por outras razões, não por misericórdia a você, Nós precisamos entender que Deus é quem se compadece de nós e também das nossas condições, porque esse Deus, na pessoa de Cristo, como você aprendeu aqui no domingo passado, ele passou por todas, ou pelas mesmas lutas que eu e você nós passamos como seres humanos. É exatamente por esse motivo que Deus é quem tem condições de olhar para mim e para você com compaixão,
porque Ele sabe o que é isso que você está passando, Ele sabe o que é essa necessidade que você está passando, o que é que você está precisando. Deus sabe de tudo isso. Jesus, Ele veio a esse mundo, Ele veio em carne e osso, e Ele sofreu aqui, ele padeceu aqui em muitas áreas da vida humana. Então, Jesus sabe o que é isso. E Ele e o Pai é um, como você aprendeu. Deus sabe, irmão, o que é essa angústia que você passa, o que é essa necessidade que você passa. Então, como Ele é puro, como Ele é santo, Ele não pode agir por interesse próprio, e até se agisse, né, seria para o louvor e honra dEle, então estaria tudo certo, mas Deus não tem outra intenção a não ser fazer com que você louve o nome dEle e exalte o nome dEle. Por isso Ele age com compaixão para com você. Se você for suprido, se você for cuidado, tratado, se você for amparado, certamente você vai render isso ao nome de Deus. E é isso que se espera de um crente, né? Quando algo de bom acontece para com ele, ele reconheça que tudo isso foi obra do próprio Deus para com a sua vida. Por isso, Davi nos convida a louvar ao Senhor, porque esse Deus age com compaixão, esse Deus age com graça. Mas, irmãos, quando nós olhamos para muitos hoje em dia, infelizmente, o que acontece é o seguinte: muitos decidem colocar a sua esperança, a sua confiança em pessoas falhas e também limitadas, pessoas que podem deixar de ajudar você, pessoas que podem deixar de amparar você por causa de uma má intenção. Isso acontece muito, ou até mesmo por não poderem mais. Então, uma coisa é a pessoa parar de te ajudar, parar de se compadecer de você por uma má intenção, né? Ou seja, por exemplo, ela já recebeu aquilo que ela queria, né? Seja um voto, seja qualquer tipo de coisa, e ela então deixa de ajudar você, né? Má intenção. Ou então ela não pode mais te ajudar, né? Limitação. Então, por um motivo ou por outro, se a minha confiança está somente nos príncipes, nos seres humanos, falhos e limitados, eu vou ser amparado, eu vou ser desamparado, melhor dizendo, em um momento ou outro. Mas, irmãos, se eu decido colocar a minha confiança em Deus, se eu decido colocar a minha esperança em Deus, o próprio Deus, por compaixão e graça, vai trazer as pessoas que vão nos ajudar por boa vontade, com boa intenção, e também o Senhor Deus vai continuar prosperando a vida dessas outras pessoas, para que elas continuem a agir de compaixão para com você. Obra do próprio Deus, obra do próprio Deus. Deus não vai fazer cair nada do céu, mas Ele vai usar pessoas para isso. E você percebe a obra de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus, a compaixão de Deus por trás de cada ação humana, sendo colocado dessa forma que nós estamos tratando aqui. Então, quer um outro motivo, né, para louvar o nome do Senhor? Ele é detentor, né, de todo o poder, Ele é bondoso e por isso sempre tem condições de agir com misericórdia para com cada um de nós. Então, irmãos, né, que a sua vida seja, que você possa olhar para a sua vida e ver, né, que nos momentos mais necessitados da sua vida, e que você dependeu totalmente, único e exclusivamente de Deus, você pode perceber que Ele ajudou você. Você pode perceber que Ele amparou você, que Ele levantou você, que Ele consolou você, enfim. Aqueles momentos onde você se viu em uma situação tão lastimosa, né? Tão carente, e você olhou para o lado e realmente você não tinha ninguém para contar. Você pode ver o agir de Deus na sua vida, eu tenho absolutamente certeza. Só não reconhece isso quem não tem um coração grato, né? Então não vai reconhecer mesmo, mas aquele que tem o Senhor no coração e por isso consegue agradecer,
vai reconhecer que tudo foi obra do próprio Deus. Compaixão. Somente o Senhor Deus tem condições de agir dessa forma. Última resposta para essa pergunta está aí no verso 8 e também no verso de número 9. Deixa eu destacar para você que diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Irmãos, por que eu devo louvar o nome do meu Deus? Porque o Senhor, além de agir com compaixão, além de ser todo-poderoso, além de ser o único onde nós podemos colocar a nossa esperança, irmãos, o Senhor também ele age com justiça. Por isso eu e você nós devemos louvá-lo. Porque esse Deus age com justiça. Agora, olha só, quando você olha para esses dois versos, você é convidado, você é chamado a fazer uma observação de como Deus ele age para com os justos e para com os injustos. Quem são os injustos? Os ímpios, aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor. Veja bem, vamos lá. Para com os justos, para com aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor, o Senhor ele age com justiça. É dessa maneira que Deus age para com os justos, com justiça. E olha só, na justiça de Deus, para com aqueles que são dele, para com os justos, está incluído a libertação. Você percebe isso aí nesse primeiro verso. Olha só, o Senhor abre os olhos aos cegos. Irmãos, o que significa isso? Libertação. Ou seja, Deus ele vai dia após dia se revelando para com aqueles que são dele, trazendo discernimento, trazendo entendimento, trazendo a capacidade de reflexão. O que é capacidade de reflexão? É aquilo que nós acabamos de falar, é aquela pessoa que tem a condição de olhar para um feito bondoso para com ele e discernir que aquilo veio do próprio Deus, aquilo é obra do Senhor, aquilo é a bondade do Senhor, é a compaixão do Senhor para com a sua vida. Então, dia após dia, o Senhor, através da sua palavra, vai nos orientando, vai tirando as escamas dos nossos olhos, e isso vai nos trazendo a capacidade de discernir, de refletir. Então, quando o texto diz aqui que o Senhor abre os olhos dos cegos, traz a visão aos cegos, é exatamente nesse sentido. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais liberto você vai ficando. Em que sentido? Liberto da cegueira das trevas, da falta de entendimento, da falta de discernimento. Tudo isso à luz da palavra do próprio Deus. Então isso é libertação. Diz lá o texto, está aí no seu marca-página. Se você conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, essa verdade vai te libertar. Essa verdade vai fazer com que você enxergue as coisas do jeito que elas são e reconheça que a bondade na sua vida vem do próprio Deus, vem da compaixão desse Deus. Mas na justiça de Deus, para com os justos, está incluído também o ânimo. Está aí, em seguida, no nosso texto, olha só. O Senhor levanta os abatidos. Irmão, isso aqui é algo muito importante para mim e para você. Por quê? Porque quando você olha para a vida do ser humano de forma geral, você percebe que a tendência é pender para o desânimo. Tem um livro do Eugene Peterson, ou Eugene Peterson, Ele escreveu, antigamente esse livro se chamava Corra com os Cavalos. E esse livro vai trazer a história do profeta Jeremias, a vida do profeta Jeremias, como alguém que teve da parte do Senhor um ânimo, um levante, Hoje esse livro se chama Ânimo. Ele foi mudado antes do Eugene Peterson morrer, em 2018, se não me falha a memória. Ele reeditou esse livro e trocou o seu nome e colocou Ânimo. Então, se você pesquisar aí Eugene Peterson, assim que se escreve, e colocar Ânimo, você vai
ter aí na internet esse livro e você pode adquiri-lo. Então, é um estímulo à luz da palavra de Deus para a vida do cristão. Por quê, irmãos? A tendência da vida do ser humano é pender para o desânimo. E por muitas coisas injustas, né, que acontecem com o ser humano, por muitas coisas aí desagradáveis que acontecem com o ser humano, ele fica abatido, ele fica entristecido e ele fica então desanimado, sem esperança, né? Mas quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que o salmista ele nos convida a louvar o Senhor, porque o Senhor Deus ele nos renova as forças. O Senhor Deus, ele continua nos levantando, ele continua nos colocando de pé. O Senhor Deus continua trazendo a sua palavra como ânimo ao coração dos crentes, dos cristãos. Então, seja lá qual for aquilo que está te abatendo, meu irmão, lembre-se, você deve louvar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que levanta o abatido, ele levanta o oprimido. O Senhor Deus é aquele que renova as forças daquele que está literalmente sem força, né? Diz lá Jesus nos evangelhos: coloque sobre mim, né, todo o seu fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Para você que está cansado, vem até mim, eu vou aliviar você, eu vou fazer com que você descanse. Então, irmãos, é assim que nós devemos agir e é por isso que nós devemos louvar o nome do nosso Deus, porque na justiça de Deus para com os justos está incluído o ânimo. Mas a palavra de Deus diz mais, que na justiça de Deus para os justos, para você crente, está incluído também o amor. Olha só aí o que diz o nosso texto: o Senhor ama os justos, o Senhor ama os justos. Veja bem, irmãos, Deus, ele de forma incondicional trouxe esse amor de forma personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus, ele amou o mundo e amou de uma forma totalmente incondicional, total, na pessoa de Jesus. Então, de forma incondicional, o Senhor ainda continua fazendo isso, amando o crente, amando o justo, amando aquele que confia e espera somente nele. Então, quer provar do amor do Senhor de forma incondicional? Continue, meu irmão, no nome de Jesus, esperando no Senhor e confiando tão somente nele. Porque na justiça de Deus está incluído o amor pela sua vida, crente, pela sua vida, justo, e por isso nós devemos louvar esse Deus. Também, na justiça de Deus aos justos, está incluído a adoção como filho. Está aí também no nosso texto, olha só: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Irmãos, essa parte do verso 9 é algo muito interessante, porque nós devemos saber que antes, para você que é justo, o texto está falando inicialmente para os justos. Para você que é crente, antes você era comparado ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, ou seja, a pessoas que eram totalmente desprovidas de cuidados familiar, exatamente, a cuidados paternos. Então, nós, os crentes, antes de recebermos a graça de Deus, éramos comparados com essas pessoas. Viúvas, órfãos, estrangeiros, eram pessoas que na antiguidade, nos tempos bíblicos, não tinham amparo familiar, eram pessoas abandonadas. Por exemplo, as viúvas, quando elas ficavam viúvas, muitas vezes, na maioria das vezes, a família não a recebia de volta como filha, como irmã. Não, os órfãos da mesma forma, era muito difícil um órfão ser adotado. Por quê? Porque aquela família que possivelmente poderia adotar não sabia a procedência da família daquele órfão, então ele não adotava. Então, exatamente nesse contexto, onde eu e você nós éramos inseridos antes de recebermos a graça salvadora da parte de Deus. Então, se antes nós éramos comparados a essas pessoas que sofrem por falta de cuidados paternos, agora, meus irmãos, nós somos chamados filhos de Deus,
somos amparados e providos por esse Deus. Por quê? Eu e você, nós fomos adotados por Ele como filhos. Nós não estamos mais desprovidos de cuidados paternos. Temos o nosso Deus como Pai amoroso, como Pai bondoso, que cuida de nós. Então, meu irmão, quer motivo maior ou melhor para louvar ao Senhor, senão que na justiça dele aos justos está incluído a adoção como filho. Você é filho de Deus, você é cuidado por Ele, é amparado por Ele. Por isso, louve ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor. Mas um último detalhe dentro da justiça é que quando você olha agora para esta frase, diz o seguinte: porém, esse Deus, ele transtorna o caminho dos ímpios. Você viu que aos justos Deus age com justiça, e você viu aqui acerca disso. Agora, como Deus age para com os injustos, para com os ímpios? Exatamente da mesma forma. Espera aí, pastor, como assim? Deus age com justiça para com os ímpios. Mas olha só, o que é justiça para com os ímpios? Na justiça de Deus para com aqueles que insistem em continuar ímpios diante de Deus, está incluído somente uma coisa: perversão do caminho. Irmãos, isso aqui é algo curioso demais. Em especial, se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, for uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, preste muita atenção nisso, e é com muito amor e carinho que eu falo todas estas palavras. Veja bem, na justiça de Deus para com os justos estão incluídos todas essas coisas que nós acabamos de ver e outras mais que o restante da canção vai trazer até o Salmo de número 150. Mas olha só, aqui o salmista já inicia também falando dos justos, vai falar disso mais à frente, mas dizendo o seguinte, que a justiça de Deus para com os ímpios é uma justiça em um sentido que traz um sentido negativo, perversão do caminho. Eu quero ler um texto com você que está lá em Salmo de número 1, verso 6. Você conhece? Diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Agora, amanhã você vai ler o Salmo de número 147, no verso 6. Olha só, esse está mais fácil aqui, eu vou colocar para você. Olha só o verso de número 6. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Irmãos, olha só que coisa interessante. Deixa eu voltar aqui para o nosso verso. O verso de número 9 está aqui. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Então, você percebe que em vários lugares na palavra de Deus, só trouxe 2 exemplos para você, mas existem outros, também no livro dos Salmos, onde fala a respeito do caminho dos justos, do futuro dos justos e também do futuro dos ímpios. Olha só que coisa interessante. Quando você traduz esse termo que está aí, transtorna o caminho, quando você traduz isso do hebraico, a ideia é de algo negativo para os ímpios. O significado literal dessa frase é o seguinte: entortar o caminho, entortar o caminho. Exatamente isso. A ideia aqui é o seguinte: é como se você estivesse andando em um caminho reto e, sem mais nem menos, ou quando você menos perceber, esse caminho foi entortado e você continuou reto, continuou caindo, ou melhor, sem caminho algum. Irmãos, isso aqui é algo muito curioso. Por quê? Veja bem, é como se o caminho dos ímpios fosse totalmente mudado, em um sentido completamente negativo, ou seja, diferentemente daquilo que eles acham estar vivendo. Explico isso para você de forma muito clara. Veja bem, os ímpios acham que estão vivendo de forma positiva,
Eles acham que eles estão levando as suas vidas de forma positiva, de forma saudável, de forma correta. Eles acham que viver longe de Deus, afastados de Deus, longe da vontade de Deus para as suas vidas, é levar a vida de forma saudável, correta e também positiva. Você já viu muitas pessoas que não são crentes se gabarem dessa vida, das suas vidas, e dizer que isso é algo maravilhoso, dizer que isso é algo muito bom. Não, vocês crentes são muito limitados, né? São muito bitolados, né? A Bíblia é um livro repleto de não pode. E você já viu muitas pessoas, né, falarem isso com muito entusiasmo, com muita verdade, achando que isso é algo positivo. Ou seja, aos olhos dos ímpios, eles acham que o seu caminho é o caminho reto e acham que viver por esse caminho vai conduzi-los a algo muito melhor e que isso não vai mudar. Pois bem, quando a palavra de Deus diz que o Senhor transtorna o caminho dos ímpios, está dizendo que esse tipo de pensamento ele vai ser mudado mais cedo ou mais tarde. Na verdade, não o tipo de pensamento, mas esse tipo de caminho, ele vai ser totalmente mudado. Um dia Deus vai mostrar que não é bem assim que eles realmente estão vivendo. Um dia, para você que não entregou a sua vida a Jesus e acha que isso é vantagem, Deus vai mostrar que não é vantagem alguma viver longe dele. Deus vai mostrar que não é benefício nenhum viver longe da vontade dele, né? Porque esse caminho vai ser totalmente transtornado, vai ser totalmente mudado. E esse texto que nós lemos aqui no verso, lá no capítulo 6, no capítulo 147, expressa muito bem, olha só, mas o caminho do ímpio, né? Mas faz com que o ímpio caia por terra. Nós devemos, irmãos, lembrar disso. E o que tudo isso mostra? Tudo isso mostra tão somente uma coisa: a justiça de Deus é um dos motivos pelos quais nós devemos louvá-lo. Por quê? Porque na justiça de Deus, o justo não será para sempre injustiçado, como acontece muito hoje em dia, e o ímpio sofrerá o juízo do próprio Deus. Isso é justiça, né? Você pode olhar para isso e dizer o seguinte: não, isso aí é maldade. Não, a questão aqui, meu amigo, meu irmão, não é bondade ou maldade da parte de Deus, não, mas sim a questão é justiça. Justiça. Aquele que não entrega o seu caminho ao Senhor perecerá. Diz lá o Salmo 1, o Senhor conhece o caminho do justo, ele já sabe onde o justo vai dar, mas o ímpio, ele perecerá no seu caminho. Leia o Salmo de número 1, você que é ímpio, você que é justo, leia, e você vai entender de forma muito clara isso que Davi está trazendo aqui para nós. Questão de justiça. E nós devemos louvar a Deus por isso. Devemos louvar a Deus por isso. Então, irmãos, o restante dessa bendita canção, desse bendito louvor a Deus, continuará aí mostrando outros motivos, né, para que nós possamos render graças, louvores ao nome de Deus. Então, quando estiver lendo os demais salmos, 147, 48, 49 e 50, leia, fique atento, né, a isso, aos motivos pelos quais você deve louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão para você, para que a gente possa terminar. Você tem louvado a Deus por tudo que Ele tem feito para com você? Você tem reconhecido que tudo é obra de Deus? Você tem reconhecido que tudo é as mãos de Deus agindo para com você, por mais que você não entenda no primeiro momento? Quais são os motivos pelos quais você tem deixado de louvar a Deus? Traga isso à sua vida como reflexão, nós temos provado de muitas coisas boas
Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. E você agradece a Deus por isso, você tem um coração voltado ou tomado de gratidão por Deus, por tudo que tem acontecido com você, reflita nisso e, se não, que você passe a louvar ao Senhor pelos mínimos detalhes, porque até eles vêm da parte de Deus, vêm da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor em oração pela palavra dele aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus por esse momento de reflexão. E perdoe, ó Deus, as nossas falhas. Ó Deus, perdoe os momentos em que nós não reconhecemos, deixamos de reconhecer a graça do Senhor, a mão do Senhor, a compaixão do Senhor, a liberdade do Senhor para com as nossas vidas. O Senhor Deus nos ama, temos consciência disso e, ó Deus, nós o louvamos por esse sentimento. Ó Deus, obrigado pelos meus irmãos, que a tua palavra seja aplicada a cada coração aqui nessa noite e nós te louvamos por isso e louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe esta palavra em cada coração. Amém?